Seja bem-vindo ao canal Audiocripto. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Canal Audiocripto apresenta A Revolta de Atlas, audiobook. Autora, Ayn Rand. Volume 2. Isso ou Aquilo. Capítulo 8. Por Nosso Amor. O sol iluminava o alto das árvores na encosta, emprestando-lhes uma tonalidade azul prateada, semelhante à cor do céu. À porta da cabana, os primeiros raios de sol douravam a testa de Dagny, e toda a floresta se estendia a seus pés. As folhas, prateadas no alto, eram verdes mais embaixo e, ao longe, adquiriam o azul baço das sombras na estrada. A luz era filtrada pelas ramagens das árvores, e aqui e ali explodia numa fonte de raios esverdeados, quando atingia uma samambaia. Dagny gostava de ver a luz se mover ali onde nada mais se mexia. Como fazia todas as manhãs, ela assinalara a data, 28 de maio, na folha de papel que afixara à parede do quarto. O passar do tempo naquele papel era a única coisa que se movia na tranquilidade de seus dias, como o diário de um náufrago numa ilha deserta. Ela imaginara que aquelas datas anotadas teriam algum propósito, mas agora não sabia dizer se este havia sido alcançado ou não. Viera para a cabana para cumprir 3 ordens que impusera a si própria: descansar, aprender a viver sem a ferrovia e se livrar da dor que sentia. Tinha a sensação de que estava amarrada a uma pessoa desconhecida e ferida, que a qualquer momento poderia ser atacada e afogá-la em seus gritos. Não sentia pena daquela desconhecida, apenas uma impaciência cheia de desprezo. Teria que lutar contra essa sensação até destruí-la, para então poder resolver o que queria fazer, mas a estranha era uma adversária difícil. Descansar fora mais fácil. Dagny constatou que gostava da solidão. Acordava de manhã sentindo uma benevolência confiante, a sensação de que poderia enfrentar tudo o que lhe aparecesse pela frente. Na cidade, vivia presa de uma tensão constante, para suportar o choque da raiva, da indignação, da repulsa, do desprezo. Aqui, o único perigo que a ameaçava era a possibilidade de sentir dor física, causada por algum acidente. Em comparação com a vida na cidade, era algo inocente e seguro. A cabana ficava longe das estradas mais importantes e estava tal como seu pai a deixara. Dagny cozinhava num fogão a lenha com a madeira que recolhia na encosta. Arrancou o capim que avançava sobre a casa, consertou o telhado, pintou a porta e as janelas. A chuva e o mato haviam destruído um caminho que levava da estrada até a cabana. Ela o reconstruiu, arrancando o mato, recolocando as pedras no lugar, reforçando a terra macia com pedregulhos. Dava-lhe prazer elaborar sistemas complexos de manivelas e roldanas usando cordas velhas e pedaços de ferro, para então movimentar pedras pesadas demais para serem levantadas com as mãos. Plantou algumas sementes de capuchinhas e trepadeiras, só para ver as plantas se espalhando lentamente pelo chão e subindo os troncos das árvores, crescendo. Gostava de ver o progresso e o movimento. Aquelas tarefas lhe davam a tranquilidade de que necessitava. Não percebera quando as começara, nem por quê. Quando as iniciou, não tinha nenhuma intenção consciente, mas aos poucos viu que seu trabalho avançava, impelia-a para frente, infundia-lhe uma sensação de paz reconfortante. Então compreendeu que precisava de uma atividade com propósito, por menor que fosse, qualquer que fosse, a sensação de uma atividade que caminha passo a passo em direção a um objetivo definido, durante um intervalo de tempo. O trabalho de preparar uma refeição era como um círculo fechado, que, ao se completar, desaparece, não levando a nada. Mas o trabalho de construir um caminho era uma coisa viva, que crescia, de modo que nenhum dia morria ao ser terminado, porém continha todos os dias anteriores, cada um imortalizando-se na manhã seguinte. O círculo, pensou ela, é o movimento característico da natureza física. Dizem que no universo inanimado ao nosso redor tudo é movimento circular, mas a linha reta é o distintivo do homem, a linha reta de uma abstração geométrica que constrói estradas e pontes, que recorta as curvas sem objetivo da natureza, motivada por um propósito que vai de um início a um fim. Preparar uma refeição, pensou Dagny, é como colocar carvão na caldeira de uma locomotiva que se prepara para uma grande viagem. Mas seria uma tortura e imbecil colocar carvão numa locomotiva que não iria sair do lugar. Não convém que a vida do homem seja um círculo, nem uma sequência de círculos que marcam sua passagem, como tantos zeros.
A vida do homem deve ser uma linha reta de movimento, rumo a objetivos cada vez mais longínquos, cada um deles conduzindo ao seguinte, formando uma soma cada vez maior, como a viagem de um trem, de estação a estação, rumo lá. Pare com isso. Pare com isso, disse ela a si própria com uma severidade contida, quando o grito da estranha ferida foi sufocado. Não pense nisso, não olhe para longe demais. Você gosta de construir esse caminho. Pois bem, trabalhe nisso, mas não olhe para além do sopé do morro. De vez em quando ia até o armazém em Woodstock, a 30 quilômetros dali, para comprar mantimentos e materiais. Woodstock era um pequeno aglomerado de prédios moribundos, construídos muito tempo atrás para algum objetivo agora esquecido, cujas esperanças já haviam se esgotado. Não havia nenhuma ferrovia que chegasse até lá, nem energia elétrica, apenas uma estrada de terra, a cada ano mais deserta. O único armazém do povoado era um galpão de madeira, com teias de aranha nos cantos e um buraco no meio do chão, escavado pelas chuvas que entravam através das goteiras do telhado. A dona da loja era uma mulher gorda e pálida que se locomovia com dificuldade, mas parecia indiferente a seu próprio sofrimento. Em matéria de alimentos, tudo que havia ali eram latas velhas com rótulos desbotados, alguns cereais e os poucos legumes que apodreciam em caixas colocadas do lado de fora da entrada. Uma vez Dagny perguntou à mulher: "Por que não tira esses legumes do sol?" A mulher lhe dirigiu um olhar vazio, como se não apreendesse a possibilidade de se fazer tal pergunta. "Eles sempre ficaram aí", respondeu ela, indiferente. Ao voltar de carro para a cabana, Dagny olhou para uma cascata que despencava com ferocidade do alto de uma muralha de granito, levantando uma nuvem de água que formava um arco-íris ao sol. Pensou que seria possível construir ali uma hidrelétrica pequena, no intuito apenas de gerar energia suficiente para abastecer o povoado e sua cabana, transformando Woodstock num lugar produtivo. Aquelas macieiras que havia por toda parte nas encostas eram vestígios de um pomar. Seria possível aproveitá-las e construir um pequeno ramal levando até a ferrovia mais próxima e pare com isso. "Hoje não tem querosene", informou a dona do armazém quando Dagny voltou ao Woodstock. "Choveu na noite de quinta, e quando chove o caminhão não pode passar pela garganta de Fairfield. A estrada fica inundada, por isso o caminhão só volta aqui mês que vem. Se vocês sabem que a estrada fica inundada toda vez que chove, por que não a consertam?" perguntou Dagny. "A estrada sempre foi assim", respondeu a mulher. Voltando para a cabana, Dagny parou no alto de um morro e contemplou o campo que se estendia a seus pés. Olhou para a garganta de Fairfield, onde a estrada, que serpenteava por um terreno alagadiço abaixo do nível do rio, se espremia entre dois morros. Seria fácil contornar aqueles morros, pensou Dagny, construir uma estrada do outro lado do rio. O povo de Woodstock não tinha o que fazer, ela poderia ensiná-los. Abrir uma estrada para sudoeste, bem mais curta, ligá-la à rodovia estadual perto da estação de pare com isso. Colocou de lado a lamparina de querosene, quando caía a noite, acendia uma vela e ficava ouvindo seu radinho portátil. Procurava música sinfônica e mudava de estação depressa sempre que escutava a voz áspera de um locutor. Não queria nenhuma notícia da cidade. "Não pense na Taggart Transcontinental", dissera a si própria na primeira noite que passara na cabana. "Só volte a pensar nela quando o nome lhe for tão indiferente quanto a sua Atlântica e as siderúrgicas associadas." Mas as semanas passavam e a ferida continuava em carne viva. Dagny tinha a impressão de que estava lutando contra a crueldade imprevisível de sua própria mente. Ia se deitar, já quase adormecia, quando de repente dava por si pensando que a correia transportadora da estação de Willow Bend, Indiana, estava muito gasta, conforme observara ao passar por lá de carro recentemente. Era preciso lhes dizer que a trocassem, senão... E então se levantava, chorando, gritando: "Pare com isso!" E parava, mas passava o resto da noite em claro. Na hora do pôr do sol, sentava-se à porta da cabana e ficava observando o balançar das folhas das árvores, cada vez mais silenciosas. Depois via os vagalumes piscando por toda parte, devagar, como se avisando, tais quais as luzes dos sinais piscando de noite na... Pare com isso! O que temia eram os momentos em que não conseguia parar de pensar, quando não era capaz de ficar em pé, como se sentisse uma dor física, como se não houvesse uma separação entre a dor mental e a física, e caía no chão da cabana ou na terra do bosque e ficava sentada, imóvel, o rosto encostado numa cadeira ou pedra, controlando-se para não gritar.
Então via-os de repente, tão perto quanto o corpo de um amante, os dois trilhos que convergiam num ponto longínquo, uma locomotiva que rasgava o espaço, ostentando as letras TT, o som das rodas estalando num ritmo cada vez mais rápido, a estátua de Nat Taggart no terminal, com um corpo totalmente rígido, contendo-se para não os reconhecer, nem sentir, salvo o movimento insistente do rosto roçando no braço. Dagny reunia todas as forças que sua consciência ainda possuía e as concentrava na repetição controlada e silenciosa da frase: "Você tem que deixar isso para trás." Havia longos períodos de tranquilidade, em que ela era capaz de encarar o problema com clareza fria, como se fosse uma questão de engenharia. Porém não conseguia encontrar uma solução. Sabia que sua ânsia desesperada pela ferrovia iria desaparecer se conseguisse convencer a si própria de que era uma paixão impossível ou imprópria, mas aquela ânsia vinha da convicção de que tinha razão, de que a verdade estava do seu lado, de que o inimigo é que era irracional e irreal, de que não podia adotar outro objetivo nem amá-lo enquanto a realização que era sua lhe fora tomada, não por algum poder superior, mas por um mal asqueroso que conquistava por meio da impotência. Podia abrir mão da ferrovia, pensou, e me contentar com o que tenho na floresta, porém construiria o caminho, chegaria à estrada lá embaixo e a reconstruiria, e então chegaria a dona do armazém de Woodstock e seria o fim. Aquele rosto branco e vazio que contemplava o universo com apatia seria o limite de seus esforços. "Por quê?" gritou. Não havia resposta. "Então fique aqui até descobrir a resposta", pensou. "Você não tem para onde ir, não pode se mexer, não pode começar a preparar o terreno para uma estrada de ferro enquanto não conseguir escolher um terminal." Havia noites longas e silenciosas, quando a emoção que a fazia ficar imóvel contemplando as distâncias inatingíveis além das luzes pálidas do sul, quando essa emoção era a saudade de Hank Rearden. Queria ver aquele rosto duro, confiante, que olhava para ela com um esboço de sorriso nos lábios. Mas sabia que não poderia vê-lo enquanto não vencesse aquela sua batalha. O sorriso dele era algo que tinha que ser merecido, que era destinado a uma adversária que trocava a sua força pela dele, não a uma mulher arrasada pela dor que buscaria naquele sorriso um refúgio e assim destruiria seu significado. Ele podia ajudá-la a viver, mas não a decidir qual o motivo que a fazia querer continuar viva. Dagny sentia uma leve ansiedade desde a manhã em que assinalou 15 de maio em seu calendário. Ela via-se obrigada a ouvir os noticiários de vez em quando, porém não ouvira o nome de Rearden nenhuma vez. Sua preocupação com ele era o único vínculo que a unia à cidade, que insistentemente atraía seus olhos para o horizonte, na direção sul, e para a estrada no sopé do morro. Dagny constatou que estava esperando por ele. Dava por si na expectativa de ouvir um ruído de motor. No entanto, o único som que às vezes alvoroçava em vão era o súbito bater de asas de alguma ave de grande porte contra os galhos de uma árvore. Havia um outro vínculo com o passado, uma pergunta ainda sem resposta: Quentin Daniels e o motor que ele estava tentando reconstruir. No dia 1 de junho, Dagny teria de pagar seu salário mensal. Deveria ela lhe dizer que havia se demitido, que jamais precisaria daquele motor, nem ela nem ninguém no mundo? Deveria lhe dizer que parasse e deixasse que os restos do motor enferrujassem em alguma pilha de trastes velhos, como aquela em que ela o achará? Isso não conseguia fazer. Era talvez ainda mais difícil do que abandonar a ferrovia. Aquele motor, pensou ela, não é um vínculo com o passado, é meu último vínculo com o futuro. Destruí-lo lhe parecia não uma espécie de assassinato, e sim um suicídio. Se mandasse Daniels abandonar o motor, estaria assumindo a convicção de que não haveria nenhum terminal para ela buscar. Mas não é verdade, pensou ela, parada à porta da cabana na manhã de 28 de maio. Não é verdade que não há nenhum lugar para uma realização excepcional da mente humana no futuro. Isso jamais será verdade. Quaisquer que fossem os problemas a afligi-la, jamais perderia a convicção inquebrantável de que o mal era antinatural e passageiro. Sentia-o com uma clareza particular naquela manhã, a certeza de que a feiura dos homens das cidades e a de seu sofrimento eram acidentes passageiros, ao passo que a sensação serena de esperança em seu peito, ao ver uma floresta banhada em sol, a sensação de promessa ilimitada, era permanente e real. À porta da cabana, Dagny fumava um cigarro. Dentro do quarto, o rádio tocava uma sinfonia do tempo de seu avô. Ela mal escutava, apenas percebia o fluxo dos acordes, que parecia fazer contraponto ao fluxo de fumaça que se desprendia lentamente de seu cigarro, ao movimento curvo com que o levava aos lábios de vez em quando. Fechou os olhos e ficou imóvel, sentindo os raios de sol no corpo. Era isto a realização?
pensou ela, gozar aquele momento, não deixar que nenhuma dor lembrada amortecesse sua capacidade de sentir o que sentia agora. Enquanto pudesse preservar aquele sentimento, teria combustível para seguir em frente. Dagny quase não percebeu um leve ruído disfarçado pela música e que parecia um arranhão num disco velho. A primeira coisa que lhe atingiu a consciência foi o movimento súbito de sua mão, jogando longe o cigarro. No mesmo instante, se deu conta de que o ruído estava cada vez mais forte e era o som do motor de um carro. Então entendeu que não admitira quanto desejava ouvir aquele som, quanto esperava desesperadamente por Rearden. Ouviu seu próprio riso, um risinho baixo, humilde, cauteloso, como se para não perturbar o ruído metálico e inconfundível de um carro subindo a ladeira. Dali não dava para ver a estrada, senão um pequeno trecho sob os galhos arqueados das árvores ao pé do morro, mas ela acompanhou a subida do carro pelo ruído cada vez mais alto e insistente do motor que vencia a ladeira, pelo cantar de pneus nas curvas. O carro parou sob os galhos arqueados. Dagny não o reconheceu, não era o Ramon preto, e sim um conversível comprido e cinzento. Viu um homem saltar, um homem cuja presença ali era impossível, Francisco de Anconia. O choque que ela sentiu não foi de desapontamento. Foi algo assim como a sensação de que a decepção agora seria irrelevante. Era uma ânsia e uma tranquilidade estranhas e solenes, a certeza súbita de que se aproximava dela algo desconhecido e da maior importância. A rapidez dos movimentos de Anconia o impelia em direção ao morro, enquanto ele levantava o rosto e olhava. Viu Dagny à porta da cabana e parou, sem conseguir distinguir a expressão estampada no rosto dela. Ele permaneceu imóvel por algum tempo, com o rosto voltado para cima, então começou a subir. Dagny teve a sensação, quase como se já esperasse senti-la, de que estava vendo uma cena de sua infância, da infância dos dois. Anconia se aproximava dela, não correndo, mas subindo com uma espécie de ânsia triunfante e confiante. Não, pensou ela, não era a infância, e sim o futuro tal como eu imaginava no tempo em que esperava por ele como prisioneiro espera o dia de voltar à liberdade. Era a visão momentânea de uma manhã que teriam alcançado se sua visão da vida se tivesse concretizado, se eles dois tivessem seguido o caminho do qual ela estava tão certa. Imobilizada pelo espanto, ficou olhando para ele, aceitando aquele momento não em nome do presente, mas como uma celebração de seu passado comum. Quando Anconia já estava tão próximo que ela podia ver seu rosto, Dagny identificou nele aquela expressão de felicidade luminosa que transcende a solenidade ao proclamar a grande inocência de um homem que faz jus ao direito de sentir-se leve. Ele sorria e assobiava alguma música que parecia fluir como o ritmo prolongado, uniforme e leve de seus passos. A melodia, pensou Dagny, lhe era vagamente familiar e lhe parecia apropriada àquele momento, porém ao mesmo tempo havia algo de estranho nela, algo importante, que devia ser compreendido, mas que no momento não conseguia apreender. Oi, Slug. Oi, Frisco. Ela percebeu, pelo olhar que ele lhe dirigiu, pelo fechar momentâneo de uma das pálpebras, pelo breve movimento de sua cabeça tentando se conter e resistir, pelo leve relaxamento dos seus lábios, em parte sorriso, em parte involuntário, e depois pela súbita força de seus braços a lhe apertarem o corpo, que aquilo fora involuntário, que ele não pretendera aquilo, e que era algo irresistível e bom para os dois. A violência desesperada de seu abraço, a pressão dolorosa de sua boca contra a dela, a entrega exultante de seu corpo de homem aos braços dela, aquilo não exprimia um prazer momentâneo. Dagny sabia que nenhuma fome física poderia levar um homem a fazer aquilo. Tinha consciência de que era a frase que jamais ouvira de seus lábios, a maior confissão de amor que um homem é capaz de fazer. Independentemente do que ele houvesse feito de sua própria vida, Anconia em cuja cama ela se deitara com tanto orgulho, não importando todas as traições que o mundo fizera com ela, sua visão da vida fora mesmo verdadeira, e alguma parte indestrutível de Anconia permanecerá com ele, e, em resposta a essa parte, o corpo de Dagny se entregou ao dele. Seus braços e sua boca o prenderam, confessando seu desejo, transparecendo um reconhecimento que ela sempre lhe dera e sempre lhe daria. Então o restante da vida de Anconia lhe voltou à mente, junto com a pontada de dor conferida pela consciência de que quanto maior a grandeza daquele homem, mais terrível a sua culpa por destruí-la. Dagny se afastou dele, sacudiu a cabeça e disse, em resposta tanto a ele quanto a si própria: não. Francisco ficou a olhá-la, desarmado e sorridente. Ainda não. Você tem muito que me perdoar primeiro. Mas agora eu posso lhe contar tudo.
Dagny jamais ouvira aquele toque ofegante de impotência em sua voz. Ele estava lutando para recuperar o autocontrole. Seu sorriso era quase um pedido de desculpas, como o de uma criança que pede que sejam indulgentes com ela. Mas havia também algo de adulto, algo de divertido, a afirmação de que ele não precisava esconder seu conflito, já que estava lutando com a felicidade, não com a dor. Ela recuou, afastando-se dele. Sentia que a emoção a impelira além de sua consciência, e agora as perguntas estavam finalmente vindo à tona, se exprimindo, hesitantes, sob forma de palavras. Dagny, essa tortura que você vem sofrendo aqui nessas últimas semanas, me responda com honestidade, você acha que poderia ter suportado isso há 12 anos? Não, lhe respondeu ela. Ele sorriu. Por que você me pergunta isso? Para redimir 12 anos de minha vida e não ter de me arrepender deles. O que você quer dizer? E, finalmente ela conseguia formar as perguntas, e o que você sabe a respeito da tortura que venho sofrendo? Dagny, você ainda não entende que sei de tudo? Como foi que você? Francisco. O que era que você estava assobiando quando subiu a ladeira? Assobiando? Nem reparei. Era o 5º concerto de Richard Halley, não era? Ah! Ele pareceu surpreso, depois sorriu de si próprio e respondeu, sério, depois eu falo sobre isso. Como você descobriu onde eu estava? Também vou lhe contar isso. Você obrigou Ed a lhe revelar. Não vejo Ed há mais de 1 ano. Ele era o único que sabia. Não foi Ed quem me disse. Eu não queria que ninguém me achasse. Deanconia olhou lentamente ao redor, e Dagny percebeu que o olhar dele se fixou no caminho que ela construíra, nas flores que plantara, no telhado recém-consertado. Ele deu uma risadinha, como se compreendesse e como se essa constatação fosse dolorosa para ele. Você não devia ter ficado sozinha aqui 1 mês, disse ele. De jeito nenhum. É o meu primeiro fracasso, justamente quando eu não queria fracassar. Mas não achei que você estivesse pronta para se demitir. Se eu soubesse, teria vigiado você dia e noite. É mesmo? Para quê? Para você não ter que passar por tudo isso, e respondeu ele, apontando para as coisas que ela havia feito. Francisco, disse ela, em voz baixa, se você está preocupado com minha tortura, saiba que não quero falar nisso, porque, parou. Nunca se queixara para ele em todos aqueles anos. Com uma voz despida de emoção, disse apenas, porque eu não quero ouvir. Porque sou o único homem que não tem o direito de falar nisso? Dagny, se você pensa que eu não sei quanto a magoei, vou lhe falar sobre os anos em que... Mas tudo terminou. Ah, querida, tudo terminou. É mesmo? Perdoe-me. Não posso dizer isso antes que você mesma o diga. Ele estava tentando controlar a voz, mas a expressão de felicidade em seu rosto estava além de qualquer controle. Está feliz porque perdi tudo aquilo que era a razão de minha existência? Está bem, vou dizer o que você veio me ouvir dizer, você foi a primeira coisa que perdi. Agora acha graça de ver que perdi todo o restante? Com os olhos apertados, Deanconia encarou com uma expressão de honestidade tão intensa que seu olhar era quase uma ameaça, e ela percebeu que, fosse qual fosse o significado de todos aqueles anos para ele, ela não tinha o direito de dizer que ele achava graça. Você realmente acha isso? Perguntou ele. Ela sussurrou. Não, Dagny. Jamais podemos perder as coisas que são o motivo de nossa existência. Podemos às vezes ter que alterar sua forma, se fazemos algo de errado, mas o objetivo permanece o mesmo, e cabe a nós escolher a forma. É isso que estou dizendo a mim mesma há 1 mês, mas não tenho mais como chegar a nenhum objetivo. Ele não respondeu. Sentou-se numa pedra ao lado da porta da cabana, olhando para ela como se não quisesse perder a mais leve nuance de expressão de seu rosto. O que você acha agora dos homens que largaram tudo e desapareceram? Perguntou ele. Ela deu de ombros, com um leve sorriso triste de impotência, e sentou-se no chão ao lado dele. Sabe, eu achava que existia um destruidor que vinha buscá-los e os fazia largar tudo, disse ela. Mas agora acho que isso não é verdade. Nessas últimas semanas, houve momentos em que quase desejei que ele viesse me buscar também. Mas não veio ninguém. Não? Não. Eu imaginava que ele apresentasse um argumento irrefutável que fazia com que eles traíssem tudo o que amavam, mas isso não é necessário. Agora sei como eles se sentiam. Não posso mais culpá-los por nada. O que não sei é como foi que eles aprenderam a continuar a viver depois, se é que algum deles ainda está vivo.
Você acha que traiu a Taggart Transcontinental? Não. Eu acho que a teria traído se tivesse permanecido no meu cargo. E com razão. Se eu tivesse resolvido servir os saqueadores, seria como trair Nat Taggart. Isso eu não podia fazer. Não podia deixar que as realizações dele e as minhas culminassem nos saqueadores. Certo. E você acha que isso é indiferença? Acha que ama menos a ferrovia que um mês atrás? Acho que daria minha vida para poder trabalhar nela só mais um ano. Mas não posso voltar. Então você sabe como eles se sentiram, todos os homens que largaram tudo, e o que eles amavam quando desistiram. Francisco, disse ela, de cabeça baixa, sem olhar para ele, por que você me perguntou se eu poderia ter largado tudo há 12 anos? Você não sabe sobre que noite estou pensando, exatamente como você? Sei, respondeu ela. Foi naquela noite que abandonei a de Anconia. Lentamente, com um esforço prolongado, Dagny levantou a cabeça para encará-lo. O rosto dele exibia a mesma expressão da manhã após aquela noite, 12 anos antes, uma espécie de sorriso, embora na verdade ele não sorrisse, de quem derrotou a dor, de quem se orgulha do preço que pagou e daquilo que ganhou com essa vitória. Mas você não a abandonou, disse ela. Não largou tudo. Você continua a ser o presidente da Cobre de Anconia, só que agora a companhia não representa mais nada para você. Representa tanto para mim agora quanto representava naquela noite. Então por que permitiu que fosse arruinada? Dagny, você teve mais sorte que eu. A Taggart Transcontinental é um delicado mecanismo de precisão. Ele não pode durar muito tempo sem você. Não funciona com o trabalho escravo. Eles vão lhe fazer o favor de destruir a ferrovia para você, e assim não terá de vê-la servindo os saqueadores. Porém a extração do minério é coisa mais simples. A de Anconia poderia durar por muitas gerações de saqueadores escravos, sobrevivendo mal e porcamente, mas de qualquer forma ajudando os saqueadores a se perpetuarem. Fui obrigado a destruí-la eu mesmo. O quê? Estou destruindo a de Anconia conscientemente, de maneira deliberada, seguindo um plano que eu próprio elaborei. Tive que planejar com cuidado, me esmerando tanto quanto se estivesse ganhando uma fortuna, para que eles não percebessem e me impedissem de fazê-lo, para só deixá-los se apossar das minas quando fosse tarde demais. Todo o esforço e energia que pretendia dedicar à companhia estão sendo empregados nela, mas não para fazê-la crescer. Vou destruí-la completamente e gastar até o último centavo de minha fortuna, acabar com todo o cobre que poderia ser usado pelos saqueadores. Vou deixar a companhia não tal como a encontrei, e sim como Sebastian de Anconia encontrou, e eles que tentem existir sem ele e sem mim. Francisco, exclamou ela. Como você pôde fazer uma coisa dessas? Por força do mesmo amor que você sente, e respondeu ele, tranquilo, o meu amor pela Cobre de Anconia, por tudo aquilo que ela representava. E que um dia voltará a representar. Dagny permaneceu imóvel, tentando aprender todas as implicações daquilo que, no momento, para ela era um choque arrasador. Naquele silêncio, a sinfonia do rádio prosseguia, e o ritmo dos acordes atingia como se fossem passos lentos e solenes, enquanto ela se esforçava para ver de repente toda a sequência daqueles 12 anos, aquele rapaz angustiado que buscou conforto em seu peito, o homem sentado no chão de uma sala, jogando bolas de gude e rindo da destruição de grandes indústrias, o homem que exclamou a meu amor, não posso, mas que, ao mesmo tempo, se recusou a ajudá-la, o homem que, no reservado de um bar, fez um brinde aos anos que Sebastian de Anconia tivera que esperar. Francisco, de todas as hipóteses que elaborei sobre você, essa nunca me passou pela cabeça, jamais imaginei que você fosse um dos homens que abandonaram tudo. Fui um dos primeiros. Eu achava que eles sempre desapareciam, e não foi isso que fiz? O pior do que fiz não foi justamente o que fiz com você? Me apresentar a você como um playboy barato que não era o Francisco de Anconia que você conhecia? Sussurrou ela, e o pior de tudo é que eu não conseguia acreditar, nunca consegui. Era Francisco de Anconia que eu tentava ver cada vez que via você. Eu sei. E sei o que isso representou para você. Tentei ajudá-la a entender, mas ainda era cedo. Querida, se eu lhe tivesse explicado tudo, naquela noite ou no dia em que você veio para me acusar da destruição das minas de San Sebastián, que eu não era um parasita sem objetivo, porém estava decidido a destruir tudo aquilo que fora sagrado para nós dois, a Cobre de Anconia, a Taggart Transcontinental, a Petróleo Wyatt, a Siderúrgica Rearden,
teria sido mais fácil suportar tudo? Mais difícil ainda, murmurou ela. Nem sei se mesmo agora posso suportá-lo. Nem o seu tipo de renúncia nem o meu. Mas, Francisco, e Dagny jogou a cabeça para trás de repente, para levantar o olhar para ele, se era esse o seu segredo, então, de todas as torturas que você sofreu, eu fui. É claro, querida, você foi a pior de todas. Foi um grito de desespero. O riso e o desabafo contidos naquela frase confessavam toda a agonia de que ele queria se livrar. D'Anconi agarrou a mão dela, levou-a aos lábios, depois ao rosto, para que ela não visse nele um reflexo do que aqueles anos haviam representado para ele. Se é que isto serve de reparação, e não serve, por mais que eu a tenha feito sofrer, foi este o preço que paguei, saber o que eu estava fazendo com você, e ter de fazê-lo assim mesmo. E esperar para... Mas agora tudo terminou. D'Anconi levantou a cabeça, sorridente, e olhou para Dagny. Ela viu que o olhar de ternura protetora reaparecia em seu rosto, revelando o desespero que via no rosto dela. Dagny, não pense nisso. Não vou tentar usar meu sofrimento como desculpa para meus atos. Quaisquer que fossem minhas razões, eu sabia o que estava fazendo e a magoei terrivelmente. Levarei anos para reparar isso. Esqueça o que, ela sabia a que ele se referia, ao que seu abraço havia expressado. O que eu não disse. De todas as coisas que tenho a lhe dizer, esta será a última. Porém seus olhos, seu sorriso, o toque de seus dedos sobre o pulso de Dagny estavam lhe dizendo exatamente isso, contra sua vontade. Você suportou coisas demais e terá de entender muita coisa a fim de perder as cicatrizes das torturas que jamais deveria ter sofrido. A única coisa que importa agora é que você está livre para se recuperar. Estamos livres, nós dois, livres dos saqueadores, fora do alcance deles. Com uma voz desolada, Dagny disse então: foi para isto que vim para cá, tentar entender. Mas não consigo. Me parece uma coisa monstruosa ter que entregar todo mundo aos saqueadores e monstruoso viver sob o domínio deles. Não posso nem abandonar tudo nem voltar atrás. Não posso nem existir sem trabalhar, nem trabalhar como escrava. Sempre achei que todas as formas de lutar eram válidas, todas, menos a renúncia. Não sei se fizemos bem em largar tudo, eu e você, em vez de lutar contra eles. Mas não há como lutar. Se abandonamos tudo, estamos nos rendendo, se ficamos, também é uma rendição. Não sei mais o que é certo. Verifique suas premissas, Dagny. As contradições não existem. Mas não consigo encontrar nenhuma resposta. Não posso condená-lo pelo que você está fazendo, mas não posso deixar de sentir horror e admiração ao mesmo tempo. Você, herdeiro dos D'Anconi, que poderia ter superado todos os seus ancestrais que produziram miraculosamente, está usando sua capacidade inigualável para a destruição. E eu estou brincando com pedrinhas e telhados, enquanto uma rede ferroviária transcontinental está desmoronando nas mãos de lacaios de nascença. No entanto, nós dois éramos a espécie de gente que determina o destino do mundo. Se deixamos as coisas chegarem a isto, então a culpa deve ser nossa. Mas não consigo ver onde foi que erramos. É verdade, Dagny, a culpa foi nossa mesmo. Por que não trabalhamos o bastante? Porque trabalhamos demais, e cobramos muito pouco. Como assim? Jamais exigimos do mundo o único pagamento que ele nos devia e deixamos que nossa melhor recompensa fosse para os piores homens. O erro foi cometido há séculos, por Sebastian D'Anconi, Nat Taggart, por todos aqueles que alimentaram o mundo e não receberam nenhum reconhecimento em troca. Você não sabe mais o que é direito? Dagny, não estamos lutando por bens materiais. É uma crise moral, a maior que o mundo já enfrentou, e a última. Nossa época é o clímax de séculos de erro. Precisamos pôr fim a isso, de uma vez por todas, ou então perecer a nós, os que vivemos da inteligência. Foi culpa nossa. Produzimos a riqueza do mundo, mas deixamos que nossos inimigos elaborassem seu código moral. Mas nunca aceitamos o código deles. Vivemos segundo nossos próprios padrões. Sim, e pagamos resgates por isso. Resgates materiais e espirituais, sob a forma do dinheiro que nossos inimigos recebiam sem merecê-lo e da honra que nós é que merecíamos, mas não recebíamos. Foi esta a nossa culpa, o fato de estarmos dispostos a pagar. Nós mantivemos a humanidade viva e, no entanto, permitimos que os homens nos desprezassem e venerassem nossos destruidores. Permitimos que eles reverenciassem a incompetência e a brutalidade,
os que recebiam o que não mereciam e davam o imerecido. Ao aceitar o castigo não por nossas faltas, mas por nossas virtudes, traímos nosso código e tornamos o deles possível. Dagny, a moralidade deles é a dos sequestradores. Eles utilizam como refém seu amor à virtude. Sabem que você é capaz de suportar qualquer coisa para poder trabalhar e produzir, porque acha que a realização é o objetivo moral mais elevado do homem, que sem ele o indivíduo não pode viver, e seu amor à virtude é seu amor à vida. Sabem que você está disposta a assumir qualquer fardo, que você acha que nenhum esforço é grande demais quando se está servindo o ideal que se ama. Dagny, seus inimigos a estão destruindo por meio do seu próprio poder. Sua generosidade e sua capacidade de resistir são as únicas armas de que eles dispõem. Sua retidão jamais reconhecida é a única fonte do poder deles. Sabem disso. Você não sabe. A possibilidade de você entender isso é o que mais temem. Precisa aprender a entendê-los. Só então se libertará deles. Mas, nesse dia, vai sentir uma indignação moral tamanha que vai preferir arrebentar todos os trilhos da Tagarta a permitir que a rede sirva a tais homens. Mas entregar tudo a eles. Exclamou ela. Abandonar a Tagarta, que é quase um ser humano para mim, e era. Não é mais. Deixe-a para eles. Não lhes vai ser de nenhuma utilidade. Abra mão dela. Não precisamos dela. Podemos reconstruí-la. Eles, não. Podemos sobreviver sem ela. Eles, não. Mas nós. Obrigados a renunciar a tudo isso. Dagny, nós, a quem os assassinos do espírito humano chamam de amaterialistas, somos os únicos que sabemos como é pequeno o valor dos objetos materiais enquanto tais, porque somos nós que lhes emprestamos valor e significado. Podemos nos permitir abrir mão deles, por algum tempo, para redimir algo muito mais precioso. Nós somos a alma, as ferrovias, as minas de cobre e os poços de petróleo são o corpo, as entidades vivas que funcionam dia e noite, como nossos corações, cumprindo a tarefa sagrada de sustentar a vida humana, porém somente enquanto forem a manifestação, a recompensa e a propriedade da realização humana. Sem nós, são como cadáveres, e só produzem veneno, em vez de riquezas e alimentos, o veneno da desintegração que transforma os homens em bandos de comedores de carniça. Dagny, aprenda a entender a natureza de seu próprio poder que irá compreender o paradoxo que agora vê à sua volta. Você não depende de nenhuma posse material, elas é que dependem de você. É você quem as cria, você possui a única ferramenta que produz. Seja você o que for, sempre poderá produzir. Mas os saqueadores, segundo a teoria que eles próprios afirmam, estão sempre em estado de necessidade desesperada e congênita, sempre à mercê da matéria cega. Por que não cobra deles o que eles próprios dizem? Eles precisam de ferrovias, fábricas, minas e motores que não sabem fazer nem administrar. De que lhes adianta a sua ferrovia sem você? Quem é que a mantinha em funcionamento? Quem a mantinha viva? Quem a salvou tantas vezes? Foi seu irmão James? Quem o alimentava? Quem alimentava os saqueadores? Quem produzia as armas deles? Quem lhes dava os meios de escravizar você? Quem tornou possível o espetáculo absurdo daqueles incompetentes ridículos controlando o que fora produzido por gênios? Quem sustentou seus inimigos? Quem forjou as cadeias que agora prendem? Quem destruiu o que você realizou? O movimento que a fez se levantar foi como um grito mudo. Ele se pôs de pé de súbito, como uma mola liberada, e sua voz insistiu, com um toque de triunfo implacável. Você está começando a entender, não é? Dagny. Deixe para eles os restos mortais daquela ferrovia, os trilhos enferrujados, os dormentes podres, as locomotivas estragadas, mas não a sua mente. Não entregue a eles sua mente. O destino do mundo depende dessa decisão. Senhoras e senhores, disse a voz apavorada de um locutor de rádio, substituindo a sinfonia, interrompemos este programa para lhes dar um boletim de notícias especial. O maior desastre ferroviário da história ocorreu na madrugada de hoje na linha principal da Tagarta Transcontinental, em Winston, Colorado, resultando na destruição do famoso túnel Tagarta. O grito de Dagny foi como os gritos que soaram no último momento na escuridão do túnel. Ele não esqueceu aquele som durante todo o noticiário. Depois que os dois correram para junto do rádio dentro da cabana e ficaram, aterrorizados, ela olhando para o rádio, ele olhando para o rosto dela. Os detalhes foram fornecidos por Luke Beal, foguista do cometa Taggart,
o principal trem de luxo da rede, que foi encontrado desacordado na entrada oeste do túnel hoje de manhã e que aparentemente é o único sobrevivente da catástrofe. Como consequência de uma espantosa violação das regras de segurança, em circunstâncias ainda não inteiramente esclarecidas, o cometa, que ia em direção a São Francisco, entrou no túnel movido por uma locomotiva a vapor, a carvão. O túnel Taggart, uma estrutura de 12 quilômetros de extensão que atravessava o ponto mais elevado das Montanhas Rochosas e era considerado uma obra de engenharia sem rival em nossa época, foi construído pelo neto de Nathaniel Taggart, na grande era das locomotivas a diesel, que não soltam fumaça. O sistema de ventilação do túnel não foi feito para dar vazão à fumaça espessa produzida pelas velhas locomotivas a vapor e todos os empregados da ferrovia naquele distrito sabiam que enviar um trem puxado por uma locomotiva a vapor para dentro do túnel seria morte certa, por asfixia, de todas as pessoas dentro dele. Não obstante, foi o que aconteceu. De acordo com Beal, o foguista, os efeitos da fumaça começaram a ser sentidos quando o trem já havia avançado 5 quilômetros dentro do túnel. O maquinista, Joseph Scott, numa tentativa desesperada, tentou dar toda a velocidade, mas a locomotiva velha e gasta não pôde arcar com o peso da longa composição e o aclive dos trilhos. Em meio à fumaça cada vez mais espessa, o maquinista e o foguista tentaram atingir uma velocidade de 60 km por hora, embora as caldeiras estivessem vazando, quando algum passageiro, certamente em pânico, puxou o freio de emergência. O solavanco súbito aparentemente partiu a mangueira de ar, porque não foi possível fazer a locomotiva andar de novo. Ouviam-se gritos vindos dos vagões. Os passageiros começaram a quebrar as janelas. O maquinista tentou desesperadamente fazer a locomotiva partir, mas acabou sucumbindo à fumaça que o sufocava. O foguista pulou fora e correu. Já podia ver a saída do túnel quando ouviu a explosão, que foi a última coisa de que ele se lembra. Os outros fatos nos foram relatados pelos funcionários da ferrovia na estação de Winston. Pelo que se pôde concluir, um trem do exército que também ia para o oeste, carregado de explosivos, não havia sido avisado da presença do cometa na mesma linha, pouca distância à sua frente. Ambos os trens estavam atrasados e, portanto, trafegavam fora do horário previsto. Aparentemente, o do exército estava autorizado a avançar sem obedecer aos sinais, porque o sistema de sinalização do túnel estava com defeito. Fomos informados de que, apesar dos regulamentos referentes ao limite de velocidade, em razão das frequentes panes do sistema de ventilação era costume de todos os maquinistas atravessar o túnel a toda velocidade. Pelo que se sabe no momento, o cometa estava parado logo depois de uma curva fechada. Acredita-se que todos os passageiros já estavam mortos no momento da colisão. É pouco provável que o maquinista do trem do exército, que fazia a curva a 130 km por hora, fosse capaz de ver, a tempo de parar, o último vagão do cometa, que estava iluminado quando saiu de Winston. O que se sabe é que o trem do exército bateu em cheio no cometa. A explosão do carregamento do trem militar quebrou as janelas de uma casa situada numa fazenda a 8 quilômetros dali e fez desabar tamanha quantidade de pedras dentro do túnel que as equipes de salvamento ainda não conseguiram chegar sequer a uma distância de 4 quilômetros dos dois trens. Não deve haver sobreviventes, e não parece que seja possível reconstruir o túnel. Dagny estava imóvel. Era como se estivesse vendo não a cabana em que estava, e sim a cena da catástrofe no Colorado. Quando se mexeu de repente, foi como uma convulsão. Com a racionalidade de um sonâmbulo, correu até sua bolsa, como se fosse o único objeto que existia no mundo, agarrou-a, se virou para a porta e saiu correndo. Dagny! Gritou de agonia. Não volte! O grito foi tão inútil quanto seria se ela estivesse nas montanhas do Colorado. Ele correu atrás dela e a agarrou pelos cotovelos, gritando: Não volte, Dagny! Em nome de tudo que lhe é mais sagrado, não volte. Ela parecia não reconhecê-lo. Se ele usasse toda a sua força, poderia ter quebrado os braços dela sem esforço. Porém, com a força de uma criatura que luta por sua sobrevivência, Dagny escapou de suas mãos com tanta violência que ele perdeu o equilíbrio por um instante. Quando de Agonia o recuperou, ela já estava descendo a encosta correndo como ele correrá ao soar o alarme na siderúrgica de Riarden, correndo em direção a seu carro lá embaixo, na estrada. Seu pedido de demissão estava na mesa à sua frente, e James Taggart ficou olhando para ele, as costas recurvadas de ódio. Era como se o seu inimigo fosse aquele papel, não as palavras escritas nele,
porém o papel em si e a tinta que haviam dado forma concreta às palavras. Taggart sempre considerara os pensamentos e as palavras coisas inconclusivas, porém as formas materiais eram aquilo que ele passara toda a sua vida tentando evitar, um compromisso. Ele não resolvera pedir demissão, não exatamente, pensou. Apenas ditar aquela carta por um motivo que só identificava pela expressão para qualquer eventualidade. A carta, julgava ele, era uma forma de proteção, mas ele ainda não a assinará, o que era uma forma de se proteger da proteção. O ódio era dirigido a tudo aquilo que o levava a concluir que não lhe seria possível continuar prolongando esta situação por muito mais tempo. Fora informado da catástrofe às 8 da manhã. Ao meio-dia, chegou ao escritório. Um instinto cuja origem ele conhecia, mas se empenhava ao máximo para não saber, lhe dissera que desta vez ele precisava estar presente. Os homens que haviam sido suas cartas marcadas, naquele jogo que ele sabia jogar, tinham fugido. Clifton Losse estava protegido por um atestado médico segundo o qual ele tinha problemas cardíacos que o proibiam de ser incomodado. Um dos assistentes executivos de Taggart, conforme lhe informaram, havia partido para Boston na noite anterior, e o outro fora inesperadamente obrigado a ir visitar, no hospital não identificado, o pai que ninguém jamais soubera que ele tinha. Na casa do engenheiro-chefe, ninguém atendia o telefone. Era impossível encontrar o vice-presidente encarregado de relações públicas. No carro, em direção ao escritório, Taggart vira as letras garrafais das manchetes. Andando pelos corredores da companhia, ouvira, vindo de um rádio na sala de alguém, o tipo de voz que se costuma ouvir em esquinas escuras, pedindo, aos gritos, a nacionalização das ferrovias. Caminhara pelos corredores com passos ruidosos, para que todos o vissem, e apressados, no intuito de que ninguém o parasse e fizesse perguntas. Havia trancado a porta de sua sala, instruindo o secretário no sentido de não deixar que ninguém entrasse nem falasse com ele ao telefone. Então sentou-se à sua mesa, sozinho, apavorado. Sentia-se preso num cofre subterrâneo cuja fechadura ninguém pudesse abrir, como se toda a cidade o visse ali e ele rezasse para que ninguém jamais pudesse abrir aquela fechadura, por toda a eternidade. Ele tinha que ficar ali, naquele escritório, conforme exigiam dele, ficar sentado ali sem fazer nada e esperar pelo desconhecido que desabaria sobre ele e determinaria seus atos, e o terror que sentia era causado ao mesmo tempo pela perspectiva de que alguém viria e pelo fato de que ninguém vinha, ninguém que lhe dissesse o que fazer. Os telefones tocavam na antessala sem parar, como vozes gritando por socorro. Olhou para a porta com uma sensação de triunfo maligno, pensando em todas aquelas vozes que eram derrotadas pela figura inócua de seu secretário, um rapaz que nada sabia fazer além de dominar a arte da evasão, que exercia com a lassidão cinzenta e flácida dos amorais. As vozes, pensou Taggart, vinham do Colorado, de todos os cantos da rede Taggart, de todas as salas do edifício em que ele estava. Enquanto ele não tivesse que ouvi-las, estaria protegido. Suas emoções haviam se aglutinado numa bola imóvel, sólida e opaca dentro dele, que não podia ser perfurada pelos pensamentos dos homens que trabalhavam na rede Taggart. Aqueles homens eram apenas inimigos a serem despistados. O medo pior vinha quando ele pensava nos membros da diretoria, porém sua carta de demissão era sua saída de emergência, que deixaria a bomba estourar nas mãos deles. Mas havia um medo ainda maior, os homens de Washington. Se eles ligassem, teria de atender. Seu secretário imprestável sabia que aquelas vozes podiam contornar qualquer ordem sua, mas ninguém telefonou de Washington. De vez em quando, o medo lhe percorria o corpo em espasmos, deixando sua boca seca. Ele não sabia de que tinha medo. Sabia que não era da ameaça do homem que ouvira esbravejando no rádio. O que aquela voz lhe proporcionara fora mais um terror que sentirá por obrigação, um terror pro forma, algo que fazia parte das atribuições de seu cargo, como bons ternos e discursos em almoços. No entanto, por trás daquele terror ele sentirá uma pequena esperança esquiva, rápida e furtiva como uma barata. Se aquele medo se concretizasse, resolveria tudo. Ele não teria que tomar decisões, nem assinar a carta, ele não seria mais o presidente da Taggart Transcontinental, nem ele nem ninguém. Permanecia sentado, olhando para a mesa, mantendo a vista e a mente fora de foco. Era como se estivesse imerso num lago de neblina, esforçando-se para que nada de definido tomasse forma. Tudo aquilo que existe possui uma identidade, ele podia impedir que uma coisa existisse recusando-se a identificá-la.
Taggart não analisava o que acontecera no Colorado, nem tentava descobrir a causa, nem prever as consequências. Não pensava. A bola aglutinada de emoções era como um peso físico em seu peito, que enchia sua consciência, liberando-o da responsabilidade de pensar. Aquela bola era ódio, o ódio como sua única resposta, única realidade, ódio sem objeto, causa, início nem fim, ódio como sua afirmação perante o universo, sua justificativa, seu direito. Ódio absoluto. Os telefones continuavam a berrar no meio do silêncio. Sabia que aqueles pedidos de socorro não se dirigiam a ele, e sim a uma entidade cuja forma havia roubado. Era essa forma que agora os gritos dos telefones estavam arrancando dele. Taggart tinha a impressão de que não eram ruídos, e sim uma sucessão de golpes contra seu crânio. O objeto daquele ódio começou a tomar forma, como se as campainhas o houvessem invocado. A bola sólida explodiu dentro dele e o impeliu à ação cega. Ele correu para fora da sala, desafiando todos os rostos ao seu redor, desceu os corredores rapidamente e entrou na antessala do escritório do vice-presidente de operações. A porta do escritório estava aberta. Ele viu o céu através das grandes janelas atrás da secretária vazia. Então viu os empregados na antessala à sua volta, e a cabeça loura de Ed Villers no cubículo de vidro. Andou com passos decididos em sua direção, escancarou a porta de vidro e, sem entrar, para que todos ouvissem e vissem, gritou: "Onde ela está?" Ed Villers se pôs de pé lentamente e ficou olhando para Taggart com uma estranha espécie de curiosidade obrigatória, como se aquilo fosse mais um fenômeno a observar em meio a tantas coisas jamais vistas antes. Não respondeu. "Onde ela está?" "Não posso lhe dizer." "Escute, seu pirralho teimoso, não é hora de formalidades. Se está querendo me dizer que não sabe onde ela está, não pense que vou acreditar. Você sabe e vai me dizer, senão eu entrego você ao Conselho de Unificação. Vou jurar para eles que você sabe onde ela está, e quero ver você provar que não sabe." Havia um leve toque de surpresa na voz de Ed. "Jamais tentei dar a entender que não sei onde ela está, Jim. Eu sei, mas não vou lhe dizer." A voz de Taggart soou histérica e impotente, confessando seu erro de cálculo. "Você tem consciência do que está dizendo?" "Ora, claro que tenho." "Você repete o que disse", e Taggart com um gesto indicou às pessoas na sala, na frente destas testemunhas. Ed levantou um pouco a voz, para fins de clareza e precisão. "Eu sei onde ela está, mas não vou lhe dizer." "Você confessa que é cúmplice de uma desertora?" "Se é assim que você quer colocar as coisas, mas é um crime. Um crime contra a nação. Você não sabe?" "Não. É contra a lei." Estamos numa emergência nacional. Você não tem o direito de guardar segredos. Está ocultando uma informação vital. Eu sou o presidente desta ferrovia. Ordeno-lhe que me diga. Você não pode se recusar a obedecer a uma ordem. É um crime passível de punição. Você entende?" "Entendo." "E se recusa a me dizer?" "Sim." Anos de prática tornaram Taggart capaz de observar todos ao seu redor sem que ninguém percebesse. Ele viu os rostos tensos e fechados dos funcionários, rostos que não lhe eram simpáticos. Em todos havia uma expressão de desespero, menos no de Villers. O acervo feudal da companhia era o único que parecia não ter sido afetado pelo desastre. Ele encarava Taggart com um olhar consciencioso, porém inerte, do estudioso que encara um campo do saber que nunca lhe interessou estudar. "Você tem consciência de que é um traidor?" gritou Taggart. "Em relação a quem?" perguntou Villers, em voz baixa. "Ao povo. É traição proteger um desertor. É traição econômica. Seu dever de alimentar o povo vem em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Todas as autoridades dizem isso. Você não sabe? Não sabe o que vão fazer com você? Será que você não vê que estou me lixando para isso? Ah, é? Vou dizer isso ao Conselho de Unificação. Tenho todas estas testemunhas para provar que você disse que. Não se preocupe com isso, Jim. Não incomode ninguém. Eu escrevo tudo o que disse, assino e você pode levar para o Conselho. A explosão súbita da voz de Taggart era como se ele houvesse levado um tapa. Quem é você para desafiar o governo? Quem é você, seu miserável rato de escritório, para julgar as políticas nacionais e ter opiniões próprias? Acha que a nação tem tempo para se importar com suas opiniões, seus desejos, sua preciosa consciência? Você vai aprender uma lição por todos vocês. Seus funcionáriozinhos mimados, acomodados, indisciplinados de meia tigela,
Vocês que vêm com essa história de direitos como se estivessem falando sério. Vocês vão ver que não estamos mais no tempo de Nat Taggart. Villers não disse nada. Por um momento, ficaram a se encarar, separados apenas pela mesa. O rosto de Taggart estava desfigurado de terror, o de Villers permanecia sereno e sério. Taggart tinha que acreditar na existência de um Villers, mas Villers não conseguia acreditar na existência de um Taggart. Você acha que a nação está ligando para suas vontades, ou as de Dagny? Gritou Taggart. É obrigação dela voltar. É obrigação dela trabalhar. Que diferença faz se ela quer ou não trabalhar? Nós precisamos dela. Você precisa dela, Jim? O impulso de autopreservação fez com que Taggart desse um passo atrás ao ouvir aquele tom de voz, um tom muito tranquilo. Mas Villers não fez menção de sair do lugar. Permaneceu em pé atrás de sua mesa, como se indicando qual era a tradição civilizada dos escritórios. Você não vai achá-la, disse ele. Ela não vai voltar. Ainda bem. Você pode morrer de fome, pode fechar a ferrovia, pode me prender, pode mandar me matar, de que adianta? Não vou dizer onde ela está. Mesmo que o país todo caia aos pedaços, eu não digo. Você não vai encontrá-la. Você? Todos se viraram quando a porta se abriu de repente. Dagny estava chegando. Trajava um vestido de algodão amarrotado e estava descabelada, por estar dirigindo há horas. Parou o suficiente para dirigir um olhar ao redor, como se para reconhecer o lugar, porém seus olhos não exprimiam nenhum reconhecimento de pessoas. Simplesmente olhou para a sala, como se fizesse rapidamente um inventário dos objetos físicos ali presentes. Seu rosto não era aquele de que os outros se lembravam. Envelhecera, não por estar enrugado, mas por ter adquirido um olhar nu e imóvel, despido de toda e qualquer qualidade que não uma rispidez implacável. Porém a primeira reação geral, antes mesmo do espanto, foi uma emoção única que percorreu a sala como um suspiro de alívio. Todos os rostos a manifestaram, menos um. Villers, que no momento anterior era o único a manter a calma, agora caiu de cara sobre a mesa. Não se ouvia nenhum som, mas, pelos movimentos de seus ombros, via-se que ele estava chorando. O rosto de Dagny não dirigiu nenhum sinal de reconhecimento a ninguém. Ela não cumprimentou ninguém, como se sua presença ali fosse inevitável e não fosse necessário dizer nada. Caminhou em direção à porta de sua sala e, ao passar pela mesa de sua secretária, disse, com uma voz impessoal, nem indelicada nem cortês: diga a Ed que entre. James Taggart foi o primeiro a agir, como se tivesse medo de perdê-la de vista. Entrou correndo atrás dela, gritando. Não pude fazer nada. Depois, quando voltou ao seu normal, acrescentou, foi culpa sua. Sua? Você é a responsável. Porque você foi embora. Taggart ficou pensando que talvez seu grito tivesse sido uma ilusão. O rosto dela permaneceu absolutamente sem expressão. No entanto, Dagny se virara para ele. Ela dava a nítida impressão de ter ouvido sons, mas não palavras dotadas de significado. Por um momento, o que ele sentiu foi algo assim como a consciência de sua própria inexistência. Então Taggart viu uma leve alteração no rosto dela, apenas o reconhecimento de uma presença humana, mas ela estava olhando para alguém que estava atrás dele. Ele se virou e viu que Villers tinha entrado também. Havia sinais de lágrimas nos olhos de Villers, mas ele não tentou escondê-las. Ele encarou, como se qualquer sentimento de vergonha ou desculpas pelas lágrimas fossem tão irrelevantes para ele quanto para ela. Dagny disse: ligue para Ryan. Diga-lhe que estou aqui, depois quero falar com ele. Ryan era o administrador-geral da região central. Villers, não respondendo imediatamente, avisou a do que a esperava e depois disse, num tom de voz tão impessoal quanto o dela: Ryan pediu demissão semana passada, Dagny. Os dois não perceberam a presença de Taggart, como se ele fosse mais uma peça do mobiliário. Ela não se dera nem mesmo ao trabalho de expulsá-lo de sua sala. Como um paralítico, sem saber se seus músculos iriam lhe obedecer, Taggart reuniu suas forças e saiu. Porém sabia qual era a primeira coisa que tinha que fazer. Foi depressa para sua sala e destruiu o pedido de demissão. Dagny nem percebeu sua saída, e estava olhando para Villers. Nolan está aqui? Não. Foi embora. Andrews? Foi embora. M.C. Geary? Foi embora. E Villers foi logo dando os nomes daqueles que, ele sabia, ela ia mencionar, os mais necessários naquela hora, que haviam se demitido e desaparecido naquele mês.
Ela ouvia sem espanto nem qualquer outra emoção, como quem ouve a lista de baixas numa batalha em que todos estão fadados a morrer e não faz diferença que este ou aquele morra primeiro. Quando ele terminou, Dagny não fez nenhum comentário, porém perguntou: o que já foi feito hoje? Nada. Nada? Dagny, se algum boy tivesse dado alguma ordem aqui hoje, todo mundo teria obedecido. Mas até mesmo os boys sabem que a primeira pessoa a tomar qualquer iniciativa, hoje, vai assumir a responsabilidade pelo futuro, pelo presente e pelo passado, quando todo mundo começar a tirar o corpo fora. Quem fizesse alguma coisa não salvaria a rede, mas apenas perderia o emprego quando conseguisse salvar a primeira divisão. Ninguém fez nada. Está tudo parado. O que está se movendo, sabe-se lá onde está, ninguém sabe se é para ir em frente ou não. Há trens em estações, outros em movimento, esperando a ordem de parar antes que cheguem ao Colorado. Quem está tomando as decisões são os despachantes locais. O administrador aqui do terminal cancelou todos os trens transcontinentais de hoje, entre os quais o cometa que sairia esta noite. Não sei o que o administrador de São Francisco está fazendo. Só as equipes de salvamento estão trabalhando. No túnel. Ainda estão longe do local do acidente. Acho que nunca vão chegar lá. Ligue para o administrador do terminal e diga a ele que libere todos os trens transcontinentais, nos horários originais, incluindo o cometa de hoje à noite. Depois volte aqui. Quando Villers voltou, Dagny estava debruçada sobre os mapas que havia espalhado na mesa. Enquanto ela falava, ele tomava notas. Desvie todos os trens que seguem rumo ao oeste para o sul, a partir de Kirby, Nebraska, pelo ramal de Hastings, depois pela ferrovia da Ocidental de Kansas até Laurel, Kansas, depois pegando a pista da Sul Atlântica até Flagstaff, Arizona, depois para o norte pela pista da Flagstaff Medalha até Eugene, Utah, mais para o norte até Midland, para noroeste pela ferrovia Vazata até Salt Lake City. A ferrovia Vazata está abandonada e é de bitola estreita. Mande comprá-la e mudar de bitola. Se os donos tiverem medo, já que as vendas estão proibidas, pague-lhes o dobro do preço e comece logo a obra. Não há estrada de ferro entre Laurel, Kansas e Jasper, Oklahoma, 5 km, nem entre Eugene e Midland, Utah, 10 km. Mande construir essas linhas. Os trabalhos devem começar imediatamente, contrate todos os homens disponíveis aqui, pague o dobro do salário legal, o triplo, o que pedirem, com 3 turnos de serviço, para que tudo esteja pronto amanhã. Para essa obra, mande retirar os trilhos dos desvios de Winston, Colorado, Silver Springs, Colorado, Leeds, Utah e Benson, Nevada. Se algum lacaio do Conselho de Unificação for interromper as obras, dê autoridade aos nossos homens no local, aqueles em que você confia, para suborná-los. Não mande nada disso para o Departamento de Contabilidade. Ponha tudo na minha conta, que eu pago. Se em algum caso não der certo, que digam para o tal lacaio que o Decreto 10.289 não prevê intervenções locais, que eles têm que entrar em contato comigo e processar a mim se quiserem que paremos de trabalhar. Isso é verdade? Sei lá. Quem é que sabe? Mas, até que eles descubram e concluam o que quiserem concluir, os trilhos já estarão no lugar. Entendi. Vou dar uma olhada nas listas e lhe dizer os nomes dos empregados locais que devem atuar, se é que eles ainda estão lá. Quando o cometa de hoje chegar a Kirby, Nebraska, o trecho já estará pronto. A viagem transcontinental vai ficar 36 horas mais longa, aproximadamente, mas não vai deixar de existir. Depois descubram nos arquivos os antigos mapas da rede como era antes de o neto de Nat Taggart construir o túnel. O quê? Villers não levantou a voz, mas a pequena pausa para respirar traiu a emoção que ele não queria demonstrar. O rosto de Dagny não se alterou, mas em sua voz havia um toque sutil de brandura, não de reprovação. Os velhos mapas dos tempos anteriores à construção do túnel. Vamos voltar atrás, Ed. Pelo menos vamos tentar. Não vamos reconstruir o túnel. Não há como fazer isso agora. O velho trecho que atravessava as montanhas rochosas ainda está lá. Podemos refazê-lo. O problema vai ser achar trilhos e homens para trabalhar, principalmente homens. Villers sabia, aliás desde o começo, que ela vira suas lágrimas e que não fora indiferente a elas, apesar de sua voz seca e seu rosto sem expressão. Havia algo em Dagny que ele percebia mas não conseguia exprimir. Era como se ela estivesse dizendo: eu sei, eu entendo,
e sentiria compaixão e gratidão se estivéssemos vivos e tivéssemos liberdade para sentir, mas não é, Ed? Estamos num planeta morto, como a Lua, onde é preciso seguir em frente, mas sem ousar parar e respirar um pouco, para não descobrir que não há ar para respirar. Temos hoje e amanhã para dar início às obras, disse ela. Amanhã à noite vou ao Colorado. Se quiser ir de avião, vou ter que alugar um. O seu continua parado, ninguém consegue arranjar peças. Não, vou de trem. Preciso ver como estão as linhas. Vou no Cometa de amanhã. 2 horas depois, numa breve pausa entre 2 telefonemas interurbanos, ela de repente fez a Villers a primeira pergunta não relacionada à ferrovia. O que fizeram com Hank Rearden? Villers se deu conta de que estava desviando o olhar, então reprimiu esse pequeno gesto de evasão, se obrigou a encarar o olhar de Dagny e respondeu. Ele cedeu. Assinou o certificado de doação na última hora. A interjeição não exprimiu susto nem censura. Era apenas um sinal de pontuação que denotava a aceitação de um fato. Você tem alguma notícia de Quentin Daniels? Não. Não mandou nenhuma carta, nenhum recado para mim? Não. Villers adivinhou o que ela temia e se lembrou de algo que ainda não lhe havia dito. Dagny, tem mais um problema que tem ocorrido em toda a rede, desde que você foi embora. Desde o 1º de maio. Os trens abandonados. O quê? Os trens são abandonados nas linhas, nos desvios, longe de tudo, geralmente de noite, e toda a tripulação desaparece. Simplesmente abandonam o trem e somem. Não dão nenhum aviso, nada. É como se os homens fossem subitamente atingidos por uma epidemia e desaparecessem. Está acontecendo em outras redes, também. Ninguém consegue explicar, mas acho que todo mundo entende. E tudo por causa do tal decreto. É uma forma de protesto. Os homens tentam levar a coisa adiante, até que de repente chegam a um ponto em que não aguentam mais. O que a gente pode fazer? Deu de ombros. Ora, quem é John Galt? Dagny concordou com a cabeça, pensativa, mas não parecia surpresa. O telefone tocou, e a voz da secretária disse. O Sr. Wesley Mulshall chamando de Washington, Senhorita Taggart. Os lábios de Dagny ficaram um pouco tensos, como se inesperadamente um inseto houvesse encostado neles. Deve ser para meu irmão, lhe disse ela. Não, ele quer falar com a senhora mesmo. Está bem. Passe a ligação. Senhorita Taggart, disse a voz de Mulshall, no tom de um anfitrião numa festa, fiquei tão satisfeito ao saber que sua saúde está restabelecida que fiz questão de ligar pessoalmente para lhe dar as boas-vindas. Sei que seu estado exigia um longo descanso e admiro o patriotismo que a fez interromper sua licença nesta terrível emergência. Gostaria de deixar claro que pode contar com nossa cooperação em relação a quaisquer medidas que a senhorita considere necessárias. Terá toda a nossa colaboração, nosso apoio e nossa assistência. Se houver necessidade de exceções especiais, pode estar certa de que se pode dar um jeito. Dagny o deixou falar, embora ele fizesse diversas pausas curtas para que ela dissesse alguma coisa. Quando surgiu uma pausa muito longa, ela disse: Eu ficaria muito agradecida se o senhor me deixasse falar com o Sr. Veatterby. Mas é claro, senhorita Taggart, quando quiser, quer dizer, a senhorita deseja falar com ele agora? Imediatamente. Mulshall compreendeu e disse: Perfeito. Quando Veatterby atendeu o telefone, sua voz parecia cautelosa. Alô, senhorita Taggart? Em que lhe posso ser útil? Diga a seu chefe que, se ele não quer que eu desapareça outra vez, não deve jamais me telefonar nem falar comigo. Toda vez que sua gangue quiser entrar em contato comigo, que seja por intermédio do senhor, com o senhor eu falo, mas não com ele. Pode dizer a ele que é por causa do que fez com Hank Rearden no tempo em que era funcionário dele. Se todo mundo já esqueceu isso, eu não esqueci. É meu dever auxiliar as ferrovias da nação sempre que necessário, senhorita Taggart. Veatterby parecia estar tentando não admitir que ouvira o que ela dissera, para não se comprometer, mas de repente sua voz mudou um pouco de tom. Seu interesse havia sido despertado, e ele perguntou lentamente, pesando bem as palavras, com uma argúcia disfarçada: Devo concluir, portanto, que a senhora prefere tratar diretamente comigo a respeito de todos os assuntos oficiais? Que é essa a sua política? Dagny deu uma risadinha áspera. O senhor pode me considerar propriedade exclusiva sua, me usar para aumentar seu cacife e como moeda em toda Washington.
Mas não sei se vou lhe ser útil, porque não vou jogar o seu jogo, não vou fazer trocas de favores, vou simplesmente começar a violar as suas leis neste momento, e vocês podem me prender assim que acharem que têm condições de fazê-lo. Creio que a senhorita tem uma visão antiquada a respeito das leis. Não se trata de leis rígidas, absolutas. As leis modernas são elásticas e sujeitas à interpretação, dependendo das circunstâncias. Então comece a ser elástico agora mesmo, porque nem eu nem os desastres ferroviários somos elásticos. Desligou e disse a Villers, como quem faz uma apreciação a respeito de objetos inanimados: eles vão nos deixar em paz por uns tempos. Ela não parecia reparar nas mudanças ocorridas em sua sala, a ausência do retrato de Nat Taggart, a nova mesa de centro de vidro na qual o Sr. Lowe se espalhara, para as visitas verem, algumas revistas humanitárias das mais veementes com grandes manchetes nas capas. Com a atenção de uma máquina feita para registrar e não para reagir, ela ouviu Villers relatar o que acontecera com a rede naquele seu mês de ausência. Ouviu-o expor as prováveis causas da catástrofe. Encarou, com o mesmo olhar desligado, uma sucessão de homens que entraram e saíram de sua sala com passos apressados e mãos cheias de gestos nervosos e supérfluos. Villers concluiu que ela havia se tornado indiferente a tudo. Mas, de repente, quando andava de um lado para outro ditando para ele uma lista de materiais de construção de ferrovias, juntamente com os locais onde obtê-los clandestinamente, ela parou e olhou para as revistas sobre a mesa de centro. As manchetes diziam: a nova consciência social, nossas obrigações para com os desfavorecidos, necessidade versus voracidade. Com um único movimento de seu braço, um gesto abrupto e explosivo de brutalidade física, diferente de tudo o que ele jamais vira antes, Dagny jogou no chão as revistas e prosseguiu, sem interromper a lista de números que recitava, como se não houvesse uma ligação entre sua mente e a violência de seu corpo. Mais tarde, sozinha em sua sala, Dagny telefonou para Rearden. Identificou-se para a secretária que a atendeu e, a julgar pela voz dele, percebeu a ânsia com que lhe agarrara o fone. Dagny? Alô, Hank. Voltei. Para onde? Para meu escritório. Dagny ouviu as coisas que ele não disse, durante o silêncio momentâneo que se seguiu. Depois Rearden disse: pelo visto, é melhor eu começar a subornar gente agora mesmo para poder fazer trilhos para você. Quanto mais metal, melhor. Não precisa ser metal, Rearden. Pode ser. A pausa foi quase curta demais para se perceber, mas ela continha o pensamento. Para que metal, Rearden? Se é para voltar para o passado, talvez para o tempo em que os trilhos eram de madeira com tiras de ferro? Pode ser aço, de qualquer peso, o que você puder me arranjar. Está bem. Dagny, você sabe que entreguei o metal, Rearden, a eles? Assinei o certificado de doação. Eu sei. Eu cedi. Quem sou eu para jogar a primeira pedra? Também não voltei atrás. Rearden não disse nada, e ela prosseguiu: Hank, acho que para eles tanto faz que existam ou deixem de existir todos os trens e altos fornos do mundo. Mas para nós, não. Estão nos prendendo por nosso amor ao trabalho, e vamos continuar pagando enquanto restar uma chance de manter uma única roda em movimento, em nome da inteligência humana. Vamos continuar mantendo-a à tona como nosso filho que estivesse se afogando, e, quando a enchente o tragar, nós afundaremos junto com a última engrenagem e o derradeiro silogismo. Sei o que estamos pagando, mas agora o preço se tornou irrelevante. Eu sei. Não se preocupe comigo, Hank. Amanhã de manhã já estarei em forma. Nunca me preocupo com você, querida. Nos vemos hoje à noite. Fim do capítulo 8. Se você ainda não fez, convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar esse vídeo. Caso queira sugerir algum título para conversão em audiobook, você pode utilizar os comentários desse ou dos vídeos anteriores. Até o próximo capítulo.